Pronto? Marco Antônio Rosa Ferreira, boa tarde. Boa tarde. O senhor ouviu a leitura da denúncia, sabe que está sendo acusado, ouviu a colheita de toda a prova existente nesse processo? O interrogatório é um meio de produzir prova, mas é um instrumento de defesa também. Então, eu quero que o senhor, dentro das suas explicações, eu queria que o senhor tentasse também, por favor, afastar o seguinte fato que está sendo imputado ao senhor: concorrer para que fosse publicado sem licença crítica a ato do seu superior ou assunto atinente à disciplina militar. Principalmente eu trago ao senhor o seguinte: as fotografias em que o senhor foram tiradas por um diretor da associação que o senhor preside, e principalmente com relação ao que consta das folhas 4 desses autos, dizendo que essa fotografia foi tirada em 19 de setembro, quer dizer, já estava na internet essa fotografia, no dia 19 de setembro de 2013, quando eu tenho uma escala. Eu tenho documentos nos autos. O senhor se apresentou no dia 18, até foi a delegacia, uma delegacia de polícia para lavrar um ato de apresentação ao seu comandante ou não comandante, sem o colete balístico, sem o revólver, sem a arma. No dia 18. Eu tenho informação nos autos, segundo a escala de serviço, juntada às pessoas 37, o senhor estava de folga no dia 19, e essa fotografia já está disponibilizada, com o senhor posando aqui, na sede do 10º Batalhão, no dia 19. E queria que o senhor me mostrasse, o senhor não concorreu para que essas informações inverídicas saíssem, fossem divulgadas através da internet ou de qualquer outro recurso de propagação de mídia. O que o senhor está me falar sobre isso? Excelência, boa tarde. No primeiro momento, eu gostaria, se o senhor me permitir, de fazer uma narrativa para colocar os senhores cronologicamente nos fatos, se o senhor me permitir. O senhor vai ter essa oportunidade logo na sequência. Eu fui pontual, só para a gente poder abreviar. O senhor vai poder falar tudo o que o senhor quiser. Mas, dia 19, o senhor estava de serviço? Com relação à denúncia, Excelência, essas fotos foram tiradas dia 20, quando eu estava de serviço na guarda do quartel, conforme a escala que está anexada nos autos. Por volta das 6h15 da manhã. Não se trabalha no administrativo da Polícia Militar às 6h15 da manhã, Excelência. Certo. E como é que o senhor me explica um documento assinado por alguém que já reconheceu a autenticidade desse documento por trabalhar com a pessoa? Eu tenho um documento aqui, subscrito por um coronel PM, César Branco de Araújo, datado de 20 de setembro de 2013, dizendo que, tendo em vista o conteúdo do artigo anexo veiculado em 19 de setembro do 13, esse documento é falso? Excelência, eu declaro aqui, sob as penas da lei, que esse documento é falso. Eu estou afirmando para o senhor que esse documento é falso. O senhor pode afirmar o que o senhor quiser, aliás, o senhor nem presta compromisso de dizer a verdade. Qual a prova que o senhor tem que esse documento seja falso? A escala de serviço, e se o senhor quiser ver na data da foto, na data da publicação, está aí na publicação a data, a hora que ela foi publicada. O senhor pode me ajudar a mostrar, por favor? Pode focalizar. Não é a hora que foi impresso isso aí, né? Isso aqui não tem a ver com isso aqui. Isso aqui é uma coisa, isso aqui é outra coisa. Só vendo essa foto aqui. Se entrar no site, no Facebook, ou no site da associação, o senhor vai ver que esta foto foi postada na sexta-feira de manhã. Sexta-feira de manhã eu estava de serviço na portaria do quartel, na guarda do quartel. O policial que era para estar comigo, o soldado Banzato, ele não estava comigo. O outro policial que se apresentou para trabalhar também estava respondendo CD armado e de colete. Ele estava desarmado, sem colete balístico. Qual era a função do senhor nesse dia? Eu estava trabalhando na guarda do quartel, conforme a escala do dia 20, guarda do quartel. Desde o dia 18, quando eu me apresentei para a Major, que ela veio aqui e falou que eu não me apresentei. Eu anexei nos autos, inclusive, uma gravação, ela me atendendo e me determinando para trabalhar na guarda do quartel, na quarta-feira, quando eu fui transferido do batalhão. Ela me recebeu, tem mais de 5 minutos de conversa gravada e degravada que eu apresentei para esse tribunal, onde ela me recebe, onde ela diz: eu mandei você vir armado, você vir fardado, porque você já está de serviço. Você vai ficar no lugar da mata,
Mandou o da Mata pegar o ofício. Da Mata estava em que função? O da Mata estava na mesma função que eu, guarda do quartel. E não foi disponibilizado uma arma do senhor da guarda do quartel? Não foi disponibilizada, excelência. Não foi disponibilizada. Só depois do meio-dia, quando essa matéria atingiu aqui em São Paulo, o Major Olímpio ligou no meu celular e perguntou o que estava acontecendo. Eu falei para ele, ele falou, estou comunicando ao comando geral. A partir daí eu fui chamado, recebi um armamento. Eu coloquei data-hora no armamento, aliás, no armamento e no colete. No armamento e no colete eu coloquei data-hora no recibo, excelência. Qual era o fato de interesse administrativo que retirou a arma do senhor? O senhor estava respondendo a Conselho de Disciplina? Não é possível disciplina, excelência. Por que fato? Por trabalhar no horário de folga, sem arma, sem colete, sem prejuízo para a Polícia Militar. O senhor tinha muitas punições disciplinares? Nunca tive nenhuma punição, inclusive consta uma punição que eu não tenho. Já pode voltar lá, por favor. Já foi pedido para que retirasse dos autos e não foi retirado dos autos, inclusive do meu CD. Eu nunca fui punido administrativamente, nem com repreensão. Bem, o que interessava para mim, o senhor falou que esse documento não é verdadeiro porque essa fotografia foi tirada no dia 20 quando o senhor estava escalada na guarda do quartel. Sim, senhor. O senhor pode falar o que o senhor quiser. O senhor está com a palavra. Eu só gostaria de fazer essa narração cronológica para que o senhor entenda. Foi não. Eu voltei de férias dia 16, uma segunda-feira. Dia 18, eu fui transferido pela manhã para o 10º Batalhão. O senhor servia onde? No Copom de Piracicaba, no CPI, sede do CPI. Mesma cidade? Sim. Fui transferido para o batalhão. Questionei o fato da transferência em razão do presidente do CD, porque eu já sabia, nas minhas férias chegou ao meu conhecimento que eu seria transferido de cidade, inclusive para Santa Maria da Serra. E, de fato, se concretizou. Que é subordinado ao 10º? É subordinado ao 10º Batalhão. Né? E, de fato, dia 18 eu me apresentei no batalhão, eu estava sem arma, sem colete, me apresentei trajado. Trajado civilmente? Trajado civilmente, né? Me expliquei para a comandante, ela me recebeu às 9h30 da manhã, eu expliquei para ela o fato de eu estar em trajes civis em razão de não ter arma e nem colete. O senhor hoje, o senhor teria quanto tempo de serviço? Eu sou de 92, né? Saí da polícia em 95, voltei em 99. 15 anos de serviço? Sim, senhor. 15 anos de serviço. É normal um militar se apresentar para o comandante sendo transferência, ainda que não tenha arma ou colete, se apresentar civilmente trajado durante o expediente? É possível ficar dentro do quartel civilmente trajado durante o expediente? Excelência, uma unidade que é o CPI e outra unidade que é o batalhão, porque é a outra unidade, eu não tenho domicílio naquela unidade. Então eu vou para aquela unidade, eu não posso ir fardado, porque eu não me sinto seguro de andar fardado desarmado. E o senhor poderia pôr a farda dentro de uma bolsa e levar consigo e se trocar no alojamento? Poderia, se eu tivesse o alojamento lá. Assim eu fiz no Copom durante 4 anos. Eu trabalhei no Copom durante 4 anos e fiz isso. No 10º Batalhão, mesmo sendo essa casa pequena, não tem um alojamento lá? Ou um vestiário? Hoje eu sei que tem. Quando eu me apresentei eu não sabia. Por quê? Porque eu não trabalhei no 10º Batalhão nesta sede que é hoje em dia. Eu trabalhei no 10º Batalhão em outra sede. Quando a sede era onde é o CPI atualmente. O senhor não imaginou que tivesse um banheiro, pelo menos, para o senhor se trocar lá? Excelência, eu não teria problema nenhum se não fosse a perseguição que eu estava sofrendo, que eu já sabia que ia ser retaliado, né, pelas denúncias que a associação fez de comportamentos supostamente criminosos perpetrados. Mas você não acha que essa postura, assim, de já se apresentar civilmente trajado, não é uma provocação durante o expediente? De maneira nenhuma. Você acha que não? De maneira nenhuma, porque eu me apresentei às 8 horas da manhã. Eu me apresentei às 8 horas da manhã. Se alguém tivesse me dito, vá na sua casa, traga uma farda, se troque aqui no quartel. Eu teria ido em casa, pego uma farda e me trocado no quartel antes das 9, que era o horário do expediente. Eu permaneci. A apresentação inicial, Major, foi às 8 horas? Foi às 9h30 da manhã. Eu me apresentei às 8 horas na sede do batalhão. Às 8 horas me apresentei na sede do batalhão. O Major fica onde? A Major chegou na sede do batalhão 9h30 da manhã. Determinou que eu me apresentasse para ela fardado. Expliquei para ela, eu posso trazer a farda, porque eu não tenho arma e nem colete. Ela falou, se você pisar da porta do quartel para dentro, é fardado.
Eu fui em casa, me fardei, fui até o CPI e pedi uma arma. Pedi um colete e uma arma, já que eu estava me apresentando em outra unidade, eu queria uma arma e um colete. Foi negada essa arma, foi negado esse colete. Eu expliquei para o sargento Rossini, que é o encarregado do P4, expliquei para ele da situação, expliquei para o capitão Horácio, que era meu comandante no Copom, da situação, expliquei para o tenente Pablo, que era o detentor da carga de material do batalhão, do CPI, e pedi ou uma viatura para me levar até o CPI, visto que eu estava fardado, ou arma e colete. Eles me disseram que eu não poderia ter arma e colete em razão do CD. Eu expliquei que se o deslocamento é em serviço, eu posso sim estar armado e equipado, porque a norma da polícia determina assim, né? Foi negado, expliquei para o sargento Rossini, falei, olha sargento, se eu sair daqui desarmado, é para ir numa delegacia de polícia fazer um boletim de ocorrência, porque estão colocando a minha vida em risco. Tá? Eu falei para ele, está gravado na gravação que eu apresentei nos autos. Eu falei isso para ele muito claramente. Desculpa, para ele quem? Sargento Rossini, certo, que é o detentor da armamento. Fui até a delegacia, registrei o boletim de ocorrência, que eu estava sendo perseguido em razão das denúncias que a associação havia feito, porque isso é claro, é nítido lá na cidade, todo mundo sabe disso aí. E posteriormente eu me apresentei na sede do batalhão, por volta de 12:30, permaneci na sede do batalhão até as 15h30, quando a major, depois de atender todos os soldados que foram conosco, ela me atendeu às 15h30 na porta do quartel. Todos os policiais ela recebeu na sala dela. A mim ela recebeu na porta do quartel às 15h30. Está na gravação anexado, o barulho de carro é porque nós estávamos na porta da rua. E ela me falou, eu mandei você vir armado, porque você já está de serviço. Você vai ficar no lugar do soldado da mata. Soldado da mata vai pegar seu ofício que você já está transferido. E eu permaneci de serviço naquele dia, sem arma e sem colete, até às 18 horas. E retornei para trabalhar na sexta-feira de manhã, de novo, sem arma e sem colete. Qual a função que o senhor exerceu? Guarda do quartel 12/36, no 10º batalhão, em Piracicaba. É uma casa que tem uma viatura na porta, é isso? Está fotografada nos autos? Em Piracicaba, sim senhor. Em Piracicaba. Dia 18 e dia 20. Dia 19 eu não trabalhei, dia 19 eu estava de folga. Dia 20 pela manhã, as pessoas ligaram dizendo, olha, tem uma foto sua na porta do quartel aí. Foi você que tirou, eu não estava nem sabendo. Certo? Já estava publicada, eu estava de serviço. E permaneci de serviço. Por volta do 12:30, eu fui chamado lá, fui armado e recebi um colete. Depois, afirmo novamente, do Major Olímpio ter ligado no meu celular e ter falado a esse respeito aí. Da foto? Da foto. No dia 20? Foi dia 20, não foi dia 19, excelência. Foi dia 20. Eu fui armado e recebi um colete. O sargento Calegari falou para mim que ia ter troco. Às 16 horas, o sargento Calegari, depois de eu ter trabalhado por 10 horas na guarda do quartel, ele me deu um ofício me apresentando em São Pedro. Eu falei para ele, sargento, eu estou de serviço desde as 6 da manhã, como que eu faço? Vai uma viatura me levar? Ele falou, se vira. Eu falei, como que eu faço? Eu posso ir segunda-feira? Ele falou, se você não se apresentar, você vai entrar em ausência indevida. Se vira. Isso na sexta-feira? Na sexta-feira, 16 horas. Eu datei e coloquei data-hora no ofício também, que eu recebi. E me desarmaram novamente. Recolheram a arma, permaneceu o colete. O colete ficou como carga e a arma eles recolheram novamente. Me apresentei em São Pedro, liguei para o Robson, pedi para ele me dar uma carona até lá. Fui para São Pedro, me apresentei, o sargento Nicolau me recebeu lá, 17 horas, recebeu a minha apresentação, eu aguardei por mais uma meia hora e ele determinou que eu retornasse na segunda-feira às 9 horas para o expediente. Segunda-feira eu me apresentei às 9 horas para o expediente, encontrei o tenente Sol Reis, que é uma das pessoas que foi denunciada pela associação. Ele assina uma ordem de serviço, também está encartada nos autos, determinando que uma viatura permaneça estacionada numa determinada empresa, dentro de uma determinada empresa, certos dias e horários da semana, com prejuízo do serviço. Nós denunciamos formalmente para o comando do CPI 9,
não sei por que razão foi arquivado, inclusive tem uma reclamação da corregedoria contra nós, nessa auditoria também. E foi arquivado essa ordem aí que nós consideramos, no mínimo, suspeita. Esse tenente me recebeu e falou para mim, você vai para Santa Maria da Serra. Sem problema, tenente. Tem condições de uma viatura me levar até Santa Maria da Serra? Não, não tem condições, se vira. Foi a mesma resposta que eu obtive. E eu fui para Santa Maria da Serra, fardado e desarmado novamente. Trabalhei na segunda-feira, liguei para o Dr. Lins, que era o advogado que estava me defendendo no Conselho de Disciplina. Ele peticionou para o presidente do Conselho de Disciplina para que sanasse essa irregularidade, em razão de eu ter sido transferido, estar trabalhando desarmado e ter sido transferido do domicílio da unidade do presidente do CD. Ele peticionou o presidente, foi recepcionado e foi indeferido, e eu permaneci trabalhando. Na segunda-feira, me determinaram que voltasse para São Pedro, voltei novamente para São Pedro. Santa Maria? Eu estava em Santa Maria. Aí me mandaram voltar para São Pedro em razão de eu estar desarmado. Voltei para São Pedro, meio-dia, e o tenente falou para mim assim, olha, você pensa que você ganhou, mas você não ganhou, porque amanhã você volta para lá de novo. Eu permaneci em São Pedro desarmado ainda na segunda-feira, e na terça-feira fui por meios próprios, em trajes civis, com o meu carro, para Santa Maria da Serra. Qual a distância entre uma cidade e outra? 75 quilômetros de Santa Maria da Serra, de Piracicaba a Santa Maria da Serra. E São Pedro a Santa Maria? 40 quilômetros. Eu fui de Piracicaba, que eu moro em Piracicaba, até Santa Maria da Serra, com o meu carro em trajes civis, e não tinha armário para mim lá. Eu liguei para um policial que trabalha lá, que é conhecido meu, pedi para usar o armário dele, a meia, para eu poder colocar a minha farda, em razão de estar me deslocando para lá em trajes civis. Isso na terça-feira. Por questão de não deixar motivo para que me punissem, eu ia trabalhar mais cedo. E eu cheguei mais cedo na base e tinha 2 pessoas lá para fazer boletim de ocorrência. Certo? Eu cheguei, me barbeei, tomei banho, me compus o fardamento, era por volta de 8h30, tinha 2 pessoas esperando na porta. Eu estava sozinho, excelência. Recepcionei essas pessoas e fiz o boletim de ocorrência deles. Lavrei o boletim de ocorrência de furto. A que horas que o seu parceiro entrou de serviço? Meu parceiro entrou de serviço, ele chegou por volta de 9h15 a 9h30 no GP. Eu já tinha lavrado o boletim de ocorrência, foi um boletim de ocorrência de furto, eu trabalhei muitos anos na rua, tenho facilidade para redação, redigi esse boletim de ocorrência em questão de 15 minutos. E fiquei aguardando que ele chegasse, porque não tem rádio lá no GP de Santa Maria da Serra, não funcionava o rádio, não funcionava o 190, que é direto na viatura, a intranet, internet também não funcionava. Eu precisava saber como que lavrava o boletim de ocorrência. Liguei em São Pedro e eles disseram que estava indo um policial para trabalhar comigo em Santa Maria da Serra. Eu aguardei esse policial chegar, ele chegou por volta das 9h15 até 9h30. Por telefone, foi gerado o boletim de ocorrência. Eu fui continuei desarmado, fiz um novo boletim de ocorrência em Santa Maria da Serra, na delegacia de polícia também, relatando esse fato, em razão da cidade de Santa Maria da Serra ser uma cidade eminentemente violenta. Nessa semana, um médico lá da cidade, que já tinha se envolvido em 4 atropelamentos, embriagado, e nesse dia ele tinha cometido homicídio, embriagado, a cidade revoltada, o pessoal queria linchar ele, foi um pessoal de imprensa, lá no GP. Eu atendi esse pessoal de imprensa desarmado, poderia ter denunciado esse fato para a imprensa, não o fiz, porque não achei que coubesse esse tipo de alarde. Eu fiz na delegacia. Tinha arma lá? Não tinha arma, não tem reserva de arma em Santa Maria da Serra. Nem arma sobressalente, nada? Em Santa Maria da Serra, não. Santa Maria da Serra tem uma calibre 12 sobressalente que fica na viatura. Na quinta-feira que o comandante do GP, que estava fazendo função operacional na rua 12/24, 12/48, na quinta-feira ele estava de serviço, ele deixou essa calibre 12 na companhia. Na quinta-feira somente. Na segunda, terça, quarta e sexta, e na segunda da outra semana, permanecemos assim. Na sexta-feira eu fui apresentado, em razão dessa matéria, eu fui apresentado em Americana para depor a respeito dessa matéria, para ser ouvido numa IP. O presidente da IP, Tenente Coronel Cano, questionou até quando eu tinha permanecido desarmado. Eu falei, eu estou desarmado ainda. Ele falou, hoje o senhor está desarmado? Eu falei, estou desarmado. Ele falou, o senhor está em ato de serviço, o senhor teria que estar armado.
Eu estou armando o senhor com uma arma aqui de Americana para o senhor retornar para Piracicaba, porque o senhor está em ato de serviço e deveria estar armado. Eu voltei com esta arma de Americana, fiz carga provisória desta arma em Americana, retornei para Piracicaba. Chegando em Piracicaba, já tinha uma equipe de São Pedro com uma arma para mim. Eu desarmei a arma de Americana, armei com a arma de São Pedro e fomos até São Pedro. Chegando em São Pedro, o tenente falou para mim nessas palavras: quem manda aqui sou eu, não aceito interferência externa. Me desarmou novamente e me deixou em São Pedro. 17 horas, eu liguei aqui em Piracicaba, no subcomando do batalhão, lá em Piracicaba, no subcomando do batalhão, capitão Adail me atendeu, era subcomandante interino, e eu pedi para ele providências, porque eu estava em São Pedro, desarmado. O meu carro estava na frente do quartel aqui em Piracicaba, em razão de eu ter ido armado com a viatura para São Pedro, e o meu paisano, o meu traje civil estava em Santa Maria da Serra. Eu estava no meio do caminho, desarmado. Ele pediu para falar com o tenente, eu expliquei para ele, o tenente já foi embora, né? Ele falou assim, então, deixa eu falar com o sargento. Falou para o sargento para que uma viatura me trouxesse para Piracicaba para pegar o meu carro. Na segunda-feira, trabalhei novamente desarmado em Santa Maria da Serra. E na terça-feira, na quarta-feira, entrei de férias. Essa cronologia do dia 19 está errada. Dia 19 eu estava de folga. Dia 18 eu trabalhei na guarda do quartel, conforme a escala de serviço e determinação verbal que está nos autos aí que eu trouxe o CD e a transcrição. Dia 19 eu folguei, dia 20 eu trabalhei desarmado e sem colete na guarda do quartel. Quem é o autor desse texto que consta sob a sua fotografia? Provavelmente o Sr. Edson. Provavelmente o Sr. Edson. Não posso afirmar com certeza. Tá bom. Conselho. Doutor. Todas as irregularidades que ele está na narrativa dele aí, todas as irregularidades dos abusos cometidos contra os superiores dele, em algum momento ele representou formalmente contra algum superior? Se o senhor puder acessar as primeiras páginas da IP, parte 272, ela tem 8 páginas, pelo menos 8 laudas, onde eu denuncio e dou nomes, inclusive, assumo a responsabilidade e a postura de denunciar e representar essas pessoas. Tem vários oficiais que foram denunciados. Por que você reportou a corredoria PM sem uma delegacia de polícia como funcionário? Porque eu já falei com o meu comandante, que era o capitão Horácio, e com o comandante do CPI, que era o coronel César Branco. Eu acredito que dentro da hierarquia da polícia, se eu falei com o meu comandante do Copom e com o comandante do CPI, se eles não tomaram providência, infelizmente eu tenho que recorrer a outros meios. Eu estava sendo perseguido, aviltado, humilhado, e gratuitamente, isso é publicamente, todo mundo na cidade sabe disso aí. Não é um fato isolado, um fato corriqueiro. Eu estava servindo de exemplo para que outros policiais não fizessem o que eu estava fazendo. Só que o que eu estava fazendo, eu tenho firme convicção que é a coisa certa, que é a coisa lícita a fazer. Eu não tenho nada contra o militarismo, contra a hierarquia e disciplina, até porque, quando entrei em 1992, e eu permaneci, que nem Vossa Excelência narrou, quando eu senti que não estava satisfeito com a polícia, eu pedi baixa e fui embora. E fui embora, não olhei para trás. Em 1998, depois do lançamento do policiamento comunitário, aquela experiência que teve no Jardim Ângela, que foi muito bem recebida pela comunidade, e por eu ser parte da comunidade de Piracicaba, ser parte atuante da comunidade, eu sou vice-presidente do Conseg 2º DP Piracicaba, eu vi que os ideais da polícia tinham mudado, e eu voltei para a polícia. Nunca me confrontei com a hierarquia e disciplina, não tenho nenhuma punição administrativa, tenho laura de mérito pessoal, medalha de valor militar, que é concedida por essa casa, e os senhores sabem melhor que eu que os senhores são rígidos para essas concessões. Eu nunca tive problema com qualquer comandante, ajudei, pintei todas as bases comunitárias da minha cidade, eram 7 bases comunitárias, o quartel, trabalhava com o Proerd, fazia faixas e cartazes para o Proerd, eu sou pintor eletrista, nunca tive problema com qualquer comandante. A partir do momento que houve esses incidentes
com determinadas pessoas, repito, não é a Polícia Militar, não tenho nada, absolutamente nada contra a hierarquia, disciplina e instituição Polícia Militar. Foram pessoas, determinadas pessoas, em constantes atitudes, no mínimo consideradas crime. Nós denunciamos primeiro, procurei o meu comandante, relatei para ele falou que ele não poderia resolver isso, me encaminhou para o comandante de CPI, conversei longamente com o comandante de CPI, Coronel João Batista de Souza Júnior. Ele não tomou providências, mas tomou providências contra mim, porque eu comecei a ser perseguido e ser humilhado dentro do quartel. Eu respondi um conselho de disciplina, Excelência, que está totalmente errado. Eu fui demitido da polícia ilegalmente, além de injustamente, ilegalmente. Já estou tentando providências judiciais para mudar esse fato. Mas o que eu estou dizendo, eu respondi um conselho de disciplina única e exclusivamente por denunciar pessoas em atitude ilegal e que ocupam cargos de comando. Em Piracicaba. Eu fui transferido em 2009 para Pirassununga, até hoje não sei porquê. Tem uma parte aí, parte 272, ela tem 8 laudas. Ela detalha comportamentos, inclusive. Tá. Mais alguma, capitão? Pois não, tenente. O senhor publicou? Não, senhor. O senhor, sabendo que não tinha sido o senhor que tinha publicado, mesmo se o senhor deixou que a publicação não faça, não tentou se retratar perante a publicação, já não publicou? É assim, ó, a associação, por ela não ser subordinada à Polícia Militar, por ela ser uma pessoa jurídica independente, eu até opino, mas eu não determino. E acho que ela só funciona em razão disso. É a própria dinâmica do policiamento comunitário, dos consegues, nós opinamos e nós declaramos. Inclusive eu falei para ele, você não está me ajudando, você está me atrapalhando. Porque eu vou ter mais represálias, inclusive de outros oficiais que são honestos e íntegros e que vão se sentir ofendidos com essa publicação. E de fato aconteceu. Oficiais que eu considerava como amigos e que passaram a me tratar de forma diferente porque entenderam que eu tinha proporcionado isso e que eu tinha causado esse desconforto para eles. Sim, senhor, mas eu não era presidente na época. O senhor fazendo parte da associação, o senhor não pediu o presidente que ele tirasse essa publicação e se retratasse, já que não foi o senhor que publicou. O senhor não está autorizado a publicação da constituição. Eu vou explicar uma coisa para o senhor aqui, que é até constrangedora para mim falar, mas o que aconteceu foi o seguinte, em razão dessas perseguições, e como a nossa associação, a diretoria era formada no começo por policiais militares, a hora que começou a canetada, houve uma debandada, e o presidente e o vice-presidente pediram desligamento da associação. O nosso estatuto não previa, ele previa que na ausência do presidente, o vice-presidente assumiria as funções dele. E no caso do vice-presidente, o presidente do deliberativo convocaria uma assembleia para recompor a diretoria. Acontece que os dois pediram desligamento. Não só eles. A maioria dos outros membros policiais pediram desligamento da associação em razão das perseguições. O soldado Biré e o soldado Silvestre foram ameaçados, o soldado Jamal foi ameaçado. Só que o que acontece? Infelizmente, eles não vão vir aqui declarar isso. Por quê? Porque o soldado Jamal ele é de Marília. Por efeito da classificação dele, ele foi para Piracicaba. Foi composta essa diretoria, efetivamente, posteriormente a isso. Nós tínhamos, o que acontecia? Nós tínhamos cerca de 20 civis e 8 policiais na diretoria inicial. Essa nova diretoria, o senhor não fez um pedido formal para que fosse retirada essa comunicação, fosse retratado? É isso que eu estou explicando para o senhor. O que acontece? Nós não temos poder de decisão efetiva, nós temos poder de voto. E aconteceu o quê? Como os membros policiais debandaram, sobraram os membros civis. E aí sobramos eu e o Robson, que falamos assim, gente, vamos tirar isso aí que vai dar problema para nós. Sobraram 20 civis que falaram, vamos deixar, porque a associação não obedece à polícia, a associação ela obedece à sociedade. E aí nós dois temos poder de voto, mas nós não temos poder de decisão lá dentro de dizer assim, eu estabeleço que vai ser retirado, porque o propósito da associação é eminentemente interagir com a sociedade. Mas mesmo a associação se valendo da imagem do senhor? Excelência, infelizmente, é um risco que eu tenho que correr, porque eu acredito na democracia e acredito que
a justiça será feita. Infelizmente, eu sei do ônus, né, que a associação pode ter indiretamente causado para a imagem de bons policiais, mas eu gostaria de lembrar essa corte que a intenção original era justamente essa depuração dos maus profissionais que estão exercendo cargos de comando e sujando o nome da instituição. Não é contra os bons policiais, contra os comandantes. Essa parte que o senhor mencionou aqui é 272, não é? Sim, senhor. Só que essa parte de 272, na verdade, foi produzida como um instrumento de defesa de algum procedimento que estava em curso. Não, senhor. Não? Não, senhor. Eu fiz uma parte, a 168, solicitando, porque eu pedi no curso, porque na realidade eu estou desarmado desde 2009. Era uma manifestação preliminar. Foi... Em cima de uma sindicância ou num CD? Não, senhor. Negativo. Eu fiz a parte 168 pedindo, porque eu queria entrar 1 hora mais cedo e sair 1 hora mais cedo em razão de levar minha filha para a escola. O tenente Bovo, que na época era comandante do Copom e era oficial do JD, ele falou que não poderia fazer isso, porque eu tinha que estar sob constante vigilância em razão de estar respondendo o CD. Eu fiz uma parte 168, solicitando alteração nessas medidas cautelares. Mas eu digo, a que o senhor se referiu, que o senhor apontava uma representação contra os superiores ou contra os 272. Em razão da 168, o comandante do EM, o chefe do EM, determinou que eu me justificasse. Por isso é uma manifestação. Porque ele determinou a minha manifestação, na parte 168. Ele acostou nos autos da parte, redigiu que eu deveria me manifestar a respeito por escrito. Por isso, ela saiu com o título de manifestação preliminar. Em cima da parte. Em razão da parte 168. Tá certo. Mais alguma? Doutor, só para deixar claro, na época dos fatos, então você não era o presidente da associação? O cargo estava vacante em razão da saída do Cabo Gualberto, que era presidente, e do soldado Velinx, que era vice-presidente. Bem como de outros policiais que saíram também. Essa publicação da sua foto, feita pela associação, aí, pela testemunha que veio aqui, declarou que foi ela, você reputa ela como de cunho jornalístico? Eu acredito que ela é uma reportagem de cunho jornalístico, apesar dela ser dura. Desculpa, deixa eu fazer uma intervenção. Na verdade, nós estamos questionando a opinião pessoal do interrogando, o que ele se acha que é de cunho jornalístico. Na verdade, isso tem muito subjetivismo e eu sou obrigado, por expressa previsão legal, a impedir perguntas de caráter subjetivo. O que ele acha ou não acha, na verdade, não nos interessa. Tudo bem. Você sabe qual foi a solução da parte 282? 282, né? 272. 272, isso. 272. Eu fiz um novo documento solicitando solução dessa parte, eu também anexei nos autos. E o subcomandante do CPI me informou que as denúncias que eu fiz não foram encaminhadas para o Ministério Público porque se tratavam de condutas a serem apuradas interna corporis, que não eram crimes. As denúncias que eu fiz de crime não eram crimes, e sim que ele não ia encaminhar para o Ministério Público, como de fato não encaminhou. E ele disse que as demais solicitações da minha parte foram recepcionadas pelo presidente do CD, sob forma de incidente, o que também não é verdade, porque o presidente do CD indeferiu as solicitações que nós fizemos sob forma de incidente. Então, na realidade, as nossas denúncias e as minhas denúncias específicas foram todas arquivadas. Você sabe se é comum, quando responde-se administrativamente, ser transferido de unidade? Na realidade, não é comum e nem é permissível, segundo a I16PM, que ela diz no seu artigo, salvo engano, parágrafo 4º do artigo ou 12, ou alguma coisa, ou 112, ela diz que eu devo permanecer, ainda que adido à unidade do presidente do CD. E a unidade do presidente do CD é o intramuros do CPI 9. E você sabe, você consegue dizer qual foi o motivo da sua transferência? Para me amedrontar, para me ridicularizar e para me servir de exemplo para os outros policiais, para que não denunciassem os indivíduos que, ocupando o cargo de comando, fazem as atrocidades que eles fazem na cidade de Piracicaba. Para deixar claro, as testemunhas de acusação, você assistiu os depoimentos delas.
Houve alguma denúncia em relação à atitude dessas pessoas que aqui depuseram? Nós denunciamos o Tenente Sol Reis, que numa ordem de serviço que foi encartada nos autos de um policiamento, de uma ordem de policiamento manifestamente ilegal, favorecendo uma empresa particular na cidade de Piracicaba, onde ele determinava que a viatura permanecesse estacionada com prejuízo dias e horários dentro de uma empresa, segundo ele, por ordem da Major Adriana. Nós denunciamos isso formalmente para o coronel João Batista de Souza Júnior. Ele arquivou as denúncias e, posteriormente, ele não vislumbrou conduta ilícita e nem conduta administrativamente relevante e arquivou. Foi IP, salvo engano, IP 08 de 2013, CPI 9. Tá, então a sua transferência, mesmo no curso do Conselho de Disciplina, foi em razão dessa denúncia? Foi em razão das denúncias que nós fizemos, principalmente da parte 272, onde eu denunciei o presidente da sindicância, que gerou o meu inquérito, por vender seus livros particulares. Inclusive, ele assumiu publicamente, inclusive em audiência no judiciário, que ele nos processou por calúnia, e perante o juiz do juízo cível, ele assumiu publicamente que vendia seus livros. Uma testemunha dele era o chefe do JD, que disse que sim, ele vende seus livros, mas não é uma conduta ilegal, é uma conduta aceitada no quartel, e por isso ele não respondeu. Ele respondeu, aliás, dizem que ele respondeu um procedimento administrativo disciplinar e foi absolvido, quando também é mentira, porque ele não respondeu. Ele respondeu uma IP, um procedimento sumaríssimo, informal, onde as testemunhas foram arroladas formalmente, foram requisitadas e apresentadas formalmente. Não constou essa apresentação nos autos da IP, e o major foi aberta uma defesa prévia para ele na IP, procedimento proibido pelas I-16 PM, e ele era o chefe de pessoal. Em razão disso, eu sabia que eu ia ser transferido. Motivaram a sua transferência? Disseram o motivo de você ter que ir para o 10º? Como todas as outras necessidades do serviço. Você sabia, você foi transferido também para Santa Maria da Serra. Você sabia se lá no grupamento tinha pessoas no RTP para ir para lá? Algum interessado que não fosse por conveniência do serviço? Tinha 2 policiais, um deles é o soldado Verzotti. Ele é casado, a esposa dele é funcionária pública municipal na cidade de Marília. Ele havia pedido pelo artigo 130 da Constituição Estadual, foi negado em razão de não haver não haver policiais para trabalhar no lugar dele. Em razão disso, ele fez um documento pedindo para ir para Santa Maria da Serra. E tinha outro policial, Rafael, que trabalhava em Piracicaba e morava em Santa Maria da Serra, também tinha documento pedindo para ir para Santa Maria da Serra. Esses 2 policiais pediram para ir para Santa Maria da Serra, estavam na 4ª companhia, que coincidentemente é a companhia sede do CONSEG, ao qual eu pertenço, e já tinha feito inclusive documentação para ir para essa companhia, em razão do CONSEG, em razão das normas internas do CONSEG. Qual é a diferença entre transferência por conveniência do serviço e por conveniência própria? A conveniência própria é quando o policial pede, e isso não gera ônus para o Estado, porque o policial pediu, a disponibilidade, ele é transferido. Conveniência por necessidade do serviço, independente da vontade do policial, como Vossa Excelência foi clara em precisar aqui, a polícia militar precisa de você num lugar e você vai. Isso gera um ônus para a polícia, que é suportável em razão da necessidade que ela apresenta naquele momento, das qualidades que a pessoa eventualmente possa ter. Tem juntado no processo a questão da degravação, a gravação com a foi testemunha de acusação aqui? Tem juntado no processo. Eu encaminhei um CD de áudio e uma transcrição desse CD de áudio, onde ela me recebeu e ela foi muito clara em dizer que eu estava fardado em razão de já estar de serviço e que eu permaneceria no 12/36 na guarda do quartel. Guarda do quartel foi o termo utilizado e é o termo que consta da escala de serviço. Sem mais licença. Já tinha perguntado, mas foram longas. Alguém quer mais algum esclarecimento? Muito obrigado. Só pode ser. Com licença.